Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, que começou de fato, né, para os times grandes e assim, tirando, é lógico, os que já foram eliminados, os que entram pela Libertadores e pela Copa Verde, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, sobre os jogos de ontem, jogos que me surpreenderam em alguns momentos. O jogo do Santos me surpreendeu um pouco com relação à vitória, principalmente pela construção dessa vitória. O Santos começou muito bem e depois do segundo tempo não conseguiu jogar. Vamos falar também do São Paulo, que aí sim decepcionou muito ontem. Derrota não, né? Empate do São Paulo contra um mudado time do Ituano. Você pode me dizer que é o Ituano que jogou o Campeonato Paulista, mas já teve mudanças com relação ao time que jogou o Campeonato Paulista. Então, de fato, o jogo do São Paulo foi frustrante para o torcedor. Acredito, né? Não posso falar pelo torcedor do São Paulo, mas acredito que tenha sido sim frustrante. E teve o jogo do Inter, que também, na minha opinião, decepcionou, mesmo com a vitória, não conseguiu ser dominante. E hoje tem a estreia do Fluminense contra o Paysandu. Jogo no Maracanã, vindo de um título em cima do Flamengo. Obrigado a todo mundo que está entrando aí na live, José, Boni, Giovana, Marvi, enfim. Todo mundo obrigado pela presença, pela participação. Espero que vocês gostem dos comentários e, enfim, interajam aqui comigo. Sempre muito importante ter a participação de todos. Bom, para começar o vídeo, vamos falar do Flu, né? Fluminense que estreia hoje contra o Paysandu, jogo no Maracanã, jogo vindo de um título importante, em cima de um rival super importante e forte. Mas agora é uma outra competição, agora sim começam as competições grandes de fato. E é sempre bom o Fluminense se manter atento, exatamente pelos jogos de ontem, né? Os jogos de ontem mostraram que o clube grande nem sempre vai ter facilidade enfrentando adversários relativamente mais fracos, tecnicamente, financeiramente, enfim. São Paulo ontem tropeçou contra um time com uma folha salarial imensamente menor. O Inter teve dificuldade contra um time que caiu para a Série C. Enfim, não dá para subestimar a força do Paysandu, principalmente porque é um clube tradicional. Pode estar passando por dificuldades, está também jogando a Série C, está passando por problemas para conseguir se reestruturar, chegar de volta à segunda. Guedes, torcedor do Corinthians, e aí, mano? E aí, como é que você tá, cara? Tá esperançoso para a vitória do Corinthians hoje contra o Remo? É outro time também do Norte, né? Outro time do Norte e adversário direto com o próprio Paysandu pelo Campeonato Paraense, enfim. E aí a gente vai ter que virar a chave e mesmo sabendo que o Paysandu não é um time bobo, enfim, a gente vai precisar se mostrar grande e dono da partida. Salve, salve, acho que vocês vão longe na Libertadores, hein? Fábio de Oliveira comentou, Fábio, valeu. Cara, tô nessa expectativa também, até por tudo que tá acontecendo. O Fluminense com um time bom, né? Um time muito bom. Talvez não tenha elenco ainda para poder variar esse time, mas eu também acho que, pelo menos a perspectiva é que o Fluminense vá longe. Você torce para que time? É Flamengo, se não me engano, é porque tá bem pequenininho a sua foto. Fluminense, pai do Flamengo, Éder Honorato. Manda chuva, 4-0 Fluminense fora os ameaços. Pois é, eu apostei, assim, eu sou flamenguista, eu acho que dá pra ver aqui pela foto, porque fica bem pequenininho, aí lembra, assim, a camisa do Flamengo, mas não dá pra ver. Acho que o Fluminense vence hoje com um placar relativamente elevado, talvez vença como o Fortaleza venceu ontem contra o Águia. E tem que fazer exatamente o que o Fortaleza fez, tomar conta e fazer a classificação no primeiro jogo. Para quem sabe, se a gente tiver que poupar mais para frente, poupar daqui 15 dias na própria Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Acho que o Fluminense tem condições de conseguir essa vitória importante, uma vitória significativa. Acho mesmo que a gente pode conseguir essa classificação já no primeiro jogo. E, enfim, falando um pouco sobre o que de fato vai... Cano é muito frio.
De fato, o cara é matador demais, é muito tranquilo. E uma coisa que eu vejo muita gente comentando é que ele não se abate com chances perdidas, né? Ele levanta a cabeça e tenta de novo, e tenta de novo. Então, assim, é muito difícil você ver o Cano perder muitos gols durante... Bruninho, obrigado por seguir. Galera, quem puder se inscrever, quem puder seguir, quem puder ir lá no YouTube também, dar aquela força, já agradeço desde já. Manda-chuva, Marcelo é muito diferenciado. Cara, Cosme. Cara, sou flamenguista, mas a imprensa só fala do Flamengo. O Fluminense que foi campeão jogou muito. Cara, o Felipe Melo até falou sobre isso, né? Que deveriam falar mais do campeão e menos do vice. Mas dá pra entender, sabe? A gente sabe a força midiática que o Flamengo tem e não tem como fugir disso. Né? Eu acho que deveria dar mais valor ao campeão, claro, com certeza, mas não dá para fugir, até porque o Flamengo perdeu um treinador. Isso mexe com dinheiro, né, cara? Dinheiro, e a mídia quer retorno financeiro. Então faz sentido para um dono de empresa falar sobre o que dá engajamento. Isso, infelizmente, né, para nós, torcedores de outros clubes, o Flamengo tem mais. Deixa eu ver. Arthur no Fluminense seria uma boa? Arthur, o que era do Bragantino e agora tá no Palmeiras? Artilheiro nato. Bruninho, oi gato, lindo demais. Você que é, cara. Cana é um papão de gols. Galera, obrigado Éder por seguir. Quem puder dar aquela força, seguir aqui. Eu tô, cara, torcendo para que a gente possa bater os 1.000 inscritos e quem sabe poder produzir uma live até um pouco melhor para vocês. Então, quem puder dar aquela força, seguir, compartilhar, comentar, enfim, já agradeço muito. O Fluminense merece chegar a uma final de Libertadores. Corintiano, Bruninho? Você é corintiano ou tá falando de alguém aqui? Enfim. E aí, o Fluminense deve ir a campo, só ganha Carioca. Nada, Romário. Tomara que não, velho. Tomara que esse ano a gente consiga conquistar uma taça de maior relevância. Time a gente tem. Campeonato a gente vai disputar jogo a jogo. Tomara que dê tudo certo. Tomara que a gente consiga ganhar mais do que esse Carioca. E tomara que seja esse o ano da carreira do Fernando Diniz. Deixa eu ver aqui, teve um comentário falando sobre o Arthur. Ganhei um coraçãozinho, não sei nem o que isso significa. O Arthur que estava no Liverpool, houve uns rumores sobre ele no Flu. É verdade. Cara, assim, o Arthur, depois que ele saiu do Barcelona, jogou na Juventus também, assim, na Juventus ele até teve um momento bom, né? Aí jogou no Liverpool, também caiu até do time principal, foi jogar no Liverpool B, na base, enfim. Acho um jogador com potencial. Se ele tiver foco, dá para acrescentar. Não acho que ele venha para ser titular, porque o Fluminense tem volantes muito bons. Tem jogadores para a posição do Arthur muito bons. Não acho que eu focaria nessa contratação, mas é um bom reforço. Se vier a um preço razoável, dá para trazer. Agora, se tiver que gastar muito dinheiro, não acho não, porque o Fluminense tem volantes muito bons. Teve mais comentário aqui, temos que levar essa Libertadores. Vinícius, também acho. Nós temos que levar essa Libertadores por alguns motivos. Fernando Diniz, que é um cara que merece demais tudo que ele está conseguindo realizar, está conseguindo conquistar, está conseguindo responder a alguns críticos com relação a títulos. Então, assim, pelo futebol, pela qualidade do futebol brasileiro, Fernando Diniz precisa conquistar títulos de relevância. Não que eu ache necessário, eu não acho. Mas para, por exemplo, assumir uma seleção daqui uns 3, 4 anos, ele precisa se manter lá em cima. E para se manter lá em cima, ele precisa de títulos. Então, assim, a gente precisa conquistar essa Libertadores. Pela história do Fluminense, que é gloriosa, mas que a gente ainda não tem. Por um técnico que está em ascensão, que merece, que trabalha muito para isso, e por um elenco que se dedica e que é humilde o suficiente para ir por exemplo, para uma entrega de premiação. Tu é professor? Sim, sou professor. Pelo menos por formação, né? Não atuo na área, mas sou professor. E aí, o Fluminense precisa dessa Libertadores. Precisa muito, e por conta de uma torcida
apaixonada e maravilhosa, que merece. A gente já sofreu demais naquela Libertadores de 2008. Enfim, a bola esse ano precisa entrar ao nosso favor. E voltando agora para a Copa do Brasil, né, que é outro título que o Fluminense precisa voltar a almejar, assim, precisa voltar a conquistar, porque a Copa do Brasil que o Fluminense conquistou em 2007 já faz muito tempo, né? A gente bateu na trave ano passado, foi eliminado pelo Corinthians em 2 jogos que não refletiram o que de fato foram as partidas. O Fluminense jogou muito bem no Maracanã, poderia ter matado a classificação ali no Maracanã, e aí, por circunstância da partida, o Fluminense acabou tropeçando, empatando o jogo no Maracanã, e aí complicou para o jogo da volta. E aí, quando você precisa sair muito para o jogo contra um adversário qualificado, como era o Corinthians ano passado, a gente acabou sendo eliminado. E aí o Fluminense estreia nessa competição hoje contra o Paysandu com um time que foi base, pelo menos supostamente, o Fernando Diniz vai repetir a escalação que foi campeã em cima do Flamengo com a volta do Samuel Xavier e talvez com o Paulo Henrique Ganso no banco. Eu, assim, sinceramente, não acho que o Paulo Henrique Ganso vai ser banco nesse time para uma questão de poupar. Acho que ele viajou com o resto do time, está relacionado para a partida, então a tendência, o que eu espero? Que ele mantenha a equipe que foi campeã com a volta do Samuel Xavier pela direita, com o Ganso jogando o primeiro tempo, e aí sim, depois ele faz as mudanças, ele faz as alterações, coloca o Lima, coloca o Giovani, enfim. E aí, depois, com o resultado construído, se Deus quiser, no primeiro tempo a gente já vai ter uma boa... Não, cara, que isso, Nog? Que isso? Enfim, obrigado pela participação, obrigado pelo comentário. Vamos lá. E tomara que no primeiro tempo a gente já consiga... Opa, Luiz Corintiano. Fala, Luiz, tudo bem? Preparado para jogar contra o Remo hoje? Jogo difícil também do Corinthians, né? Jogo complicado do Corinthians. Sim, complicado pela tradição do Remo. A mesma coisa se aplica ao Fluminense. Acho que o Corinthians e o Fluminense estão na mesma situação com relação a 2 times que estão lá embaixo, mas que têm alguma tradição e que é sempre muito chato jogar contra. Hoje vamos com time misto. Eu acho que o Fluminense vai entrar com o time titular, mas no decorrer da partida vai fazer as alterações. E aí estava falando exatamente sobre isso. O Fluminense deve entrar em campo com o time que foi campeão, então Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Cano e Keno. E esse time pode ser... VP caiu, infelizmente. Infelizmente, VP caiu, né? Todos somos VP, torcendo a favor para que ele volte. Volta VP. Roger Guedes não irá jogar hoje. O Roger Guedes assim, né, é um bom jogador, excelente jogador. Cara, eu sinto... ano passado, quando o Corinthians chegou na final contra o Flamengo, assim, eu fico pensando, cara, se aquela bola que o Roger Guedes perdeu embaixo da trave tivesse entrado, nada do que aconteceu com o Flamengo tivesse acontecido de fato. Marque, Flu, né? Enfim, e aí no segundo tempo, depois que ele entrar com esse time, né, com esse time base, ele pode fazer algumas alterações. O Fluminense precisa jogar para vencer. O Fluminense precisa jogar para fazer o resultado e jogar mais tranquilo no jogo da volta, podendo até poupar um time titular inteiro. Acho que o Fluminense, no decorrer do ano, vai fazer... Salve, Sass, tudo bem? Hoje live mais cedo, né, mano? Normalmente eu faço mais à noite, hoje eu vou fazer live mais cedo. Muito pelo fato de estar de férias, então dá para fazer a live mais cedo um pouquinho. Acho que a gente foi roubado no primeiro jogo da final. Léo Pereira rolou a bola. Eu lembro desse lance. É complicado, né? Complicado demais. Se o Jesus voltar para o Flamengo, será Liberta ganha? Cara, difícil. Assim, depende de quando o Jorge Jesus vai voltar. Pelo que eu estou vendo, ele quer se manter lá no Fenerbahçe até o final do contrato, que termina no final de maio. Então o Flamengo vai perder muitos jogos nessa preparação. O Jorge Jesus vai chegar
com um time que não é igual ao de 2019, então ele vai ter muito trabalho para fazer. Não sei se dá tempo. É um excelente treinador, apesar de depois que saiu do Flamengo não conseguiu conquistar mais nada, parece que um nasceu pro outro. Sim, eu torço, sinceramente, eu torço para que o Jorge Jesus volte pro Flamengo para acabar com essa história de que só o Jorge Jesus pode fazer esse time jogar. O Dorival já mostrou ano passado que não é verdade. O Dorival Júnior fez um bom trabalho no Flamengo. O Jorge Jesus é sim um grande treinador, mas, cara, incomoda demais ver essa... Toda vez que o Flamengo fica sem comandante, vem essa história do Jorge Jesus. Vamos ver, tem mais comentários aqui. Fiquei puto com o Guedes quando ele errou aquele chute. Pois é. Eu espero que piore cada vez mais a mulambada. Eu também, cara. Sinceramente, eu espero que eles não consigam conquistar nada. Acho difícil, porque o time do Flamengo é muito forte. A tendência do Flamengo, isso já é histórico, né? Começa o ano relativamente mal e depois começa a crescer no decorrer do ano. Isso é normal lá no Flamengo. Mas, sinceramente, eu espero que eles não consigam conquistar nada, até porque eu espero que o Fluminense conquiste algumas coisas. Gosto do Fluminense, além de ser corintiano, é isso. Valeu, obrigado. Saudações tricolores. Você é torcedor do Remo? Brendo? Hoje no Brasil, os 2 melhores times. Primeiro do Palmeiras, segundo do Fluminense. É nóis. Concordo em termos de rendimento, resultado e futebol apresentado. Palmeiras, lógico, né? Ele agrega o futebol apresentado junto com a quantidade de títulos, né? Vem enfileirando taças lá na... Eu não lembro o nome do CT do Palmeiras, enfim. Mas o Palmeiras vem ganhando muitas coisas. Isso evidencia ainda mais um bom trabalho. E além de tudo, joga um bom futebol. O Palmeiras atropelou o Água Santa na final do Campeonato Paulista. Foi mais ou menos o que o Fluminense fez com o Volta Redonda na semifinal do Carioca. E quando você enfrenta adversários desse nível, e o Volta Redonda não está tão longe do próprio Paysandu, o Fluminense tem que jogar para ganhar. E o Fernando Diniz, à beira do campo, eu acho que facilita um pouco esse entendimento, de ter que fazer o resultado hoje para ficar mais tranquilo. Amor, obrigado pelos presentes. Muito obrigado. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Quem puder seguir aqui o canal, agradeceria demais. Já disse isso algumas vezes, mas quem puder seguir, quem puder curtir, quem puder compartilhar, agradeço muito. Vocês estão vendo aqui que a conversa é sempre fluida com relação a todos os times, então eu tento ler o máximo de comentários possíveis. Tem hora que vai subir aqui rápido demais, não vou conseguir acompanhar. Eu respeito todos os times. Eu também, cara, eu respeito todos os times. Parabéns pelo título, valeu, cara. Você sabe quem é o técnico do Flamengo? Não conheço. Vai ser o interino, né? Vai ser o que comanda a categoria de base, sub-20 do Flamengo. Cara, sinceramente, eu acho que o Jorge Jesus não vem e o Flamengo vai acabar contratando o Tite. A galera fala do Sampaoli, mas o Sampaoli já teve problemas com uma parte do elenco, né? Principalmente com o Gerson, que acabou de chegar, acabou de voltar. Então, não acho que faria muito sentido você trazer um Sampaoli para barrar uma das maiores contratações do Flamengo para a temporada. O Sampaoli teve problemas com o Gerson lá no Olympique. Então, assim, não acho sinceramente que ele vai vir. Cara, eu sou palhaço fanático. As provas de que... A prova dos que os velhos jogam bem. Renato Augusto, Cano, Modric, Marcelo. Aí você colocou o Modric no meio de uma galera que eu acho que o Modric está acima de todos, né? Mas concordo. Eu discordo, acredito que o Fortaleza vem forte também. Eu também acho que o Fortaleza vem forte também. Sobra nada São Paulo, enviou uma rosa branca, obrigado amor, obrigado por lembrar de mim. Cara, eu sou palmeirense fanático e amo ver o Fluminense jogar. Gosto do jogo do Fluminense. Eu sou apaixonado pelo jogo do Fluminense, na verdade, desde 2019. E é uma pena que em 2019 o Fernando Diniz não tenha conseguido vincular resultado com desempenho. Porque, cara, se esse cara estivesse no Fluminense desde 2019, conseguindo os resultados que vem conseguindo hoje, nossa, a categoria de base do Fluminense estaria muito mais desenvolvida em termos de dinizismo, né?
Acho que hoje o Flusão uma pedra. Pega uma pedra, subestima o Paysandu, é um risco. Eu também acho. Eu acho que, Sander, eu acho que o Fluminense não vai subestimar, até porque a gente sabe como é essa competição. O Fernando Diniz é um cara que tem sangue nos olhos, então não acho que ele vai fazer isso. Não vai proporcionar essa liberdade para os jogadores de jogarem com salto, enfim, entrar com soberba porque ganhou um título carioca. Não acho sinceramente. E outro, o time do Fluminense é muito rodado, né? Acho que todo mundo ali já sabe como funciona essa competição, respeita o Paysandu, e eu gosto muito de valorizar o adversário. O Paysandu tá jogando o Campeonato Paraense, onde só tem, para ser bem sincero, só tem o Remo, e aí depois eles estão jogando a Copa Verde também, estão na final da Copa Verde, então adversários de fato, o Paysandu não teve muitos esse ano, de nível, então talvez esse seja o maior teste do Paysandu na temporada, e isso é algo bom para o Fluminense. Tem que se aproveitar deles não terem essa vivência, entre aspas, contra adversários difíceis. Val, também acho que o JJ não vem. Eu acho que ele não vem. Não sei se o Fluminense ou se o Flamengo vai aguardar tanto tempo. Pior que o Tite não aguenta a pressão. E outra, né? O Tite, eu falei sobre o São Paulo, ele tem problemas com o Gerson, por exemplo. O Tite tem problema com o Gabriel. Na verdade, eu acho que o Gabriel tem problema com o Tite, né? Pelo fato dele não ter ido para a Copa, na comemoração do título do campeonato. Foi da Libertadores do ano passado, acho que é. Vão poder até me corrigir aí se eu estiver errado, mas na comemoração da Libertadores do ano passado, o Gabriel até ofendeu o Tite. Então, assim, para ser sincero, só o Jesus pode salvar o Flamengo nessas condições. São Paulo ele já teve problemas com jogadores do Flamengo, o Tite também. Então, assim, não sei qual vai ser o rumo do Flamengo nesse ano. Tomara de verdade que eles não conquistem nenhum título. Até para diminuir um pouco essa questão da soberba, né? O São Paulo ele tem problema com o Vidal também. O Tite seria um covarde se fosse pro Flamengo. Mas, cara, assim, você fala isso por conta do fato dele ter treinado o Corinthians, né? Mas ele tá desempregado, né? E o Corinthians está com o Fernando Lázaro lá. Então nada impede o Corinthians de fazer um contato. Nada impede o Corinthians de fazer um contato com o Tite, tentar repatriar, tentar trazer de volta. Eu acho também que entre Corinthians e Flamengo ele vai preferir o Corinthians, mas tem que ter proposta, não adianta. Se ele só tiver proposta do Flamengo e o Corinthians estiver dando de braço para ele, sim, não tem por que julgar o cara, né? Desculpa aí, mano, saiu errado. Eu quis dizer que sou palmeirense fanático, é isso. Seja bem-vindo. O que você acha do Vasco? Cara, assim, o Vasco me surpreendeu em alguns jogos do Campeonato Estadual. O jogo contra o Fluminense, o Vasco jogou super bem. Os dois jogos contra o Flamengo na semifinal, principalmente o primeiro, o Vasco jogou bem também. Eu acho que o Vasco está acima de um Botafogo, por exemplo, no Rio. Isso é uma surpresa boa para o torcedor vascaíno. Tem alguns pontos dentro do time que tem que melhorar, né? Ainda tem que haver contratações, mas o Vasco está caminhando bem. Acho que esse ano o Vasco não briga para cair, e isso já é um sinal de evolução. Gosto muito, por exemplo, de alguns jogadores específicos do Vasco. O Puma pelo lado direito, o Piton pelo lado esquerdo. Os dois goleiros do Vasco eu gosto, o Léo Jardim e o Ivan. Gosto muito de ambos. Acho que o Vasco, enfim, está bem representado no gol. Tem o Andrei, que vai jogar pouco, mas é um baita jogador. E o Vasco precisa de um armador, né? Precisa de um armador. Acho que o Alex Teixeira não pode fazer essa função lá no Vasco. A gente no Flamengo seria igual na seleção, ou pior, seria a máfia e o resultado não vem. Eu também acho que... E outra, né? O Tite é um técnico defensivista. Acho que não combina muito com a história e com a tradição do Flamengo. Mas, né? São Paulo não teve problema com o Gerson, não. O Gerson era titular com ele, o BO foi com outro jogador. Adriano, no início, quando o São Paulo chegou, não sei se o São Paulo já estava lá e o Gerson chegou, ou foi o contrário. No início ele foi barrado, até para uma questão de condicionamento e entrosamento com o grupo. Ele foi barrado e depois ele conseguiu essa sequência. Mas no início ele teve problema.
Você pode ver, se eu não me engano, foram 4 ou 5 jogos que o Gerson ou não jogou, ou jogou pouco tempo, ou foi substituído muito rápido. Depois eles podem até ter resolvido isso, mas para a intensidade que o Jorge Sampaoli aplica, não sei se alguns jogadores do Flamengo entrariam nesse time, não. E outro, o maior problema do Flamengo não é de fato o Gerson. Acho que essa construção de time com 3 zagueiros atrapalha demais o jogo do Flamengo, né? E não sei se o Sampaoli viria para mudar esse esquema. Acho, inclusive, que dependendo do que o Sampaoli fizer, ele pode deixar ainda mais espaçado se ele viesse, né? Ele pode deixar muito mais espaçado esse time do Flamengo, né? O forte do Sampaoli nunca foi a defesa. Que acho do Vasco já respondi, nem o Tite nem o Sampaoli dariam certo no Flamengo. Eu acho que o Dorival teria que voltar, né? Não acho que eu particularmente não acho que o Dorival aceitaria voltar. Seria assim muito estranho ver o Dorival de novo voltando ao Flamengo depois da forma que ele saiu. Não acho que ele voltaria, mas é futebol, né? O futebol brasileiro é muito louco, então não. Bom, concordo plenamente. Disseram-me que ele tinha como Vidal. Disseram-me que ele tinha como Vidal. Problema, né? Pitoco, hoje não há um técnico bom para o Flamengo. Que acha do Vasco? Já respondi. Pitoco seguiu o anfitrião. Obrigado, Pitoco. O Flamengo vai colecionar demissões de técnico. E JJ saiu quase fugido do Flamengo. E assim, eu acho, né? Não sei. Os flamenguistas que estão assistindo a live aqui agora, sinceramente, vocês acreditam mesmo que se o JJ volta, ele consegue fazer a mesma coisa que ele fez em 2019? Eu, particularmente, não acho. Acho aquele ano muito atípico. E se você parar para pensar, para voltar, né, naquele ano, o Flamengo conquistou uma Libertadores com méritos, jogou bem a Libertadores quase que inteira, mas na final não jogou tão bem. O Flamengo conseguiu 2 jogos quase que na sequência, no finalzinho do jogo. Então, assim, o JJ tem seus méritos, claro, mas eu não sei, assim, acho que teve muito uma questão de hora certa, jogadores certos na hora certa, sabe? Não sei se ele conseguiria fazer a mesma coisa. Vitor, parabéns, Flu, por ter acabado com o Varmengo. Tite disse que volta para o Brasil disse que não volta para o Brasil esse ano. O Corinthians quer, mas Tite não. O Corinthians não quer técnico e não precisa no momento. Seria desleal com o Lázaro. O problema do Lázaro é que ele não consegue dar uma cara pro Corinthians, né? Quer dizer, não conseguiu ainda. Acho que tá muito cedo, só que a gente sabe como é que o futebol brasileiro é, né? Queima técnico atrás de técnico. Então, faz todo um sentido ter uma pressão até desnecessária em cima do Lázaro para uma volta do Tite. Eu acho desnecessária essa pressão em cima do Lázaro. Gosto dele, mas o Corinthians também precisa de algumas peças, né? Você lembra do gol do Felipe Melo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil? Lembra. Finalzinho do jogo, né? Porque o André jogaria pouco no Vasco. Ele vai jogar até junho só. Ele vai participar do Mundial com a seleção brasileira e joga até junho no Vasco por conta da volta ao Chelsea, né? Vai jogar muito pouco. Você é carioca? Não, cara. Moro em Brasília. Aqui é Flamengo. O Gerson não joga nada há um bom tempo, exatamente. O que acha desse começo de temporada do Keno? Sass, acho que você é um dos caras que mais acompanha aqui o canal, acompanha a maioria dos vídeos que eu posto, então acho que você sabe um pouco da minha visão sobre o Keno. É um cara que ainda não joga o que eu esperava dele, tá? Para mim compromete um pouco o lado esquerdo, mas em contrapartida, no Fla-Flu jogou muito bem. No Fla-Flu ele jogou muito bem. Acho que ainda está devendo, mas a tendência é de evolução. Agora, a gente tem que lembrar que ano passado o Fluminense jogava em um outro esquema, de uma outra forma, com 3 jogadores atrás do meio-campista, né? Com 3 volantes. Nem sempre eram volantes de fato, né? Martinelli e o Iago saíam um pouco mais para a construção. Mas era um outro esquema. E aí esse ano a gente mudou tanto o esquema quanto os jogadores. Então pode ser uma questão de adaptação. Tá muito cedo de cobrar? Talvez. Mas já foi um campeonato carioca todo e ele deu pouca resposta.
Acho que vai ser um jogador muito útil. Tomara que consiga corresponder. É um bom jogador, excelente jogador. Alguém torce pro Fluminense? Aqui, ó, aqui tem um, enfim, aí no chat tem um monte. Talvez não igual, mas a formação dele combina bem com o elenco. Luísa, oi professor. Oi professor, ganhamos, né? Chocolate. Pois é, Luísa, em plena Páscoa, né? Não tinha como ser diferente, né, Luísa? Hoje a concorrência é maior. O Flamengo não tem o mesmo elenco, muito menos o mesmo futebol. Exatamente. E a final da Libertadores ilude muito. Parece que o River jogou melhor, mas eles souberam segurar o Fla. Exatamente, Fábio. Aquela final da Libertadores, se você parar para analisar o jogo, foi um jogo muito equilibrado em que o River estava sendo campeão até o finalzinho da partida. Então, assim, eu estava assistindo o jogo, eu lembro, estava assistindo esse jogo com a equipe do meu trabalho, na minha casa e tal. E aí a gente tinha uma galera flamenguista, tinha uma outra galera torcedora de outros clubes e tal. E eu lembro que no final dessa partida tava todo mundo do lado flamenguista, tava todo mundo cabisbaixo, tava todo mundo muito triste pela forma que estava sendo o jogo. E ano passado a mesma coisa aconteceu com o Atlético Paranaense. Se não fosse aquela expulsão do Atlético Paranaense, eu não sei se o Flamengo seria campeão. Mas enfim, voltando a 2019. O Jorge Jesus conquistou um título, mas não foi fácil. O título brasileiro ele conquistou com muito mérito e com muita sobra. Mas a Libertadores era lógico, isso era lógico, não teria por que ser fácil. Era uma final e do outro lado tinha um time com muita tradição também. Mas se você parar para ver a final, você vai ver que o Flamengo não desempenhou tão bem, mas ganhou o título, né? Isso é o que entra para a história. O que você acha do Keno? Já respondi. Numericamente, o Fluminense foi superior naquela final. O River perdeu porque não aguentou mais segurar. Teve essa também, né? Ele é bom, só precisa soltar um pouco. O Alexander é bom, hein? O Alexander é muito craque. Miguel Freitas, salve, man. Salve, Miguel. Galera, obrigado por quem tá seguindo. Obrigado mesmo. De coração, quem puder seguir aqui, vamos bater os 1000 inscritos aqui para poder fazer uma estrutura um pouquinho melhor em termos de live para vocês. Já agradeço de agora a participação de todo mundo, vocês estão vendo aqui a quantidade de comentários, o quanto eu tento priorizar os comentários de vocês em detrimento, lógico, ao assunto que é o Fluminense na Copa do Brasil e a própria Copa do Brasil. Mas tento priorizar sempre vocês porque vocês são a alma desse canal. Então quem puder seguir aqui, quem puder acompanhar, agradeço muito. Quem quiser, quem puder, claro, dar um pulinho lá no YouTube também, se inscrever lá. Agradeço demais a participação de cada um de vocês. Salve Tricolor Carioca, salve Resenha de Campeão, tudo bem? Pedro Henrique, cagou na hora do carrinho, meu Deus, Fluminense tem Mundial? Tem não, André. Infelizmente ainda não. A Liberta teve um toque de sorte na final. Eu também acho. Não, acho que foi questão de sorte. Acho que, assim, a bola pune, né? O River se defendeu demais. É como o Muricy sempre fala. O River se defendeu demais, trouxe o time muito para trás, chamou o Flamengo. E aí quando você chama um time com tanta qualidade, principalmente com o Bruno Henrique no auge, com o Gabriel fazendo gol, enfim, Gabriel decisivo, né? Na hora das finais ele sempre aparece. Você não pode trazer um jogador desse. John Godoy, título fácil foi o do Flu. Foi o Flu LDU, aquele perdeu de graça, aquele lá. Aquele título foi complicado, cara. Sabe por quê? Porque eu lembro que entre a semifinal e a final teve um espaço grande. Eu não lembro se foi por conta de jogo de seleção, não lembro se foi por. Enfim, não lembro. Mas eu tenho plena certeza, tenho convicção que se o Fluminense tivesse jogado a final na semana seguinte, a da semifinal, o Fluminense teria sido campeão daquela Libertadores. Teve muito tempo entre um jogo e outro, sabe? Entre a semifinal e a final. Isso acabou prejudicando o Fluminense, além, é claro, de toda a questão de arbitragem, que eu não vou entrar nessa questão aqui, porque eu acho que no futebol, um dia o Fluminense é prejudicado, no outro é beneficiado, enfim, não cabe entrar em arbitragem aqui, mas quem puder tiver um tempinho de assistir, vocês vão ver o quanto o Hector Baldassi foi horroroso naquela final. Mas, de fato, era uma final que era completamente possível de ganhar. O Fluminense tinha um time muito forte.
Mano, acho que finais de Libertadores sempre são difíceis, nunca é fácil. É, concordo. Na verdade, final de campeonato, né? Final de campeonato a tendência é que seja sempre difícil, afinal, chegam os dois melhores da competição. Trocamos o Rogério Ceni pelo Diniz de volta, é pegar ou largar. Cara, vou largar, pode ficar com o Rogério Ceni aí pra sempre. E agora, Nai, muitos São Paulinos têm uma visão muito ruim do Rogério Ceni pelo que aconteceu com São Paulo, se não me engano, em 2020, né? Que São Paulo teve a chance de ser campeão brasileiro, conseguiu uma distância muito grande com relação ao segundo colocado e perdeu o título. E muitos se esquecem que o São Paulo não tinha o melhor time, o São Paulo estava com briga interna, né, com questão política, e depois o Fernando Diniz ainda perdeu o elenco depois daquela treta com o Tietê. Ali, o menor dos culpados era o Fernando Diniz, mas uma parcela boa da torcida do São Paulo não gosta dele porque acha que o São Paulo tinha obrigação de ganhar aquele título. Claro, sempre é muito ruim perder o título da forma que foi, mas eu não acho que tenha sido o maior dos problemas. O Virgem da América pensa que é o Barcelona. Quem tá falando isso, Cavalinho? Cavalinho do Paysandu. Bom jogo pra você, mano. O River perdeu porque a zaga falhou, mas eu acho que na prorrogação perderia pelo cansaço. Também acho. Então, mas tem um canal do Flu falando que vocês têm 1952. O que acha? Cara, é muito difícil, sabe? Assim, se não é reconhecido pela FIFA, não é mundial. A taça que o Fluminense tem em 52 é a mesma do Palmeiras em 51. Se não é reconhecido pela FIFA, não é mundial. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Eu considero, mas o que é a minha palavra? Nada. Então, assim, se pela FIFA não é mundial, né? É um título relevante para a época, era o mundial da época, mas se não é reconhecido, não tem por que eu dizer que é. O Fluminense vem numa crescente muito boa desde o ano passado, né, mano? Qual é o canal, André? Qual é o canal que fala sobre isso? O Fluminense tem potencial para ganhar pelo menos uma Copa do Brasil esse ano. Cara, tomara. Assim, eu trocaria a Copa do Brasil pela Libertadores tranquilamente, mas o importante é você estar disputando sempre campeonatos grandes, né? A gente largar o âmbito estadual para jogar competições maiores. Ano passado, chegar na terceira posição do Campeonato Brasileiro já é um sinal de evolução. Esse ano, a tendência, tomara que seja a evolução, e aí a gente consiga conquistar algum dos títulos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não há soberba, tem muito pé no chão aqui. O Fluminense tem condição de ganhar, de disputar títulos e conquistar, mas tem que ser um jogo de cada vez e respeitando a todos os adversários. Mas, de fato, o time do Fluminense é bom. Menos de 3-0 no Paysandu hoje nem comemora. Tem que respeitar, né? Acho que o Fluminense consegue uma vitória importante hoje. Só marcar o Cano, o Fluminense. Eu vou ler Fluminense, tá, Cavalinho? Porque aqui, velho, não te desrespeitei, não desrespeitei o seu time de forma alguma, então não tem por que ler da forma que você escreveu. Se você quiser respeitar, ótimo. Se não quiser, é seu direito também, o chat está aberto. Só marca o Cano, o Fluminense não faz nada. Então marca só o Cano hoje. Sou flamenguista, mas torci pro Flu contra a LDU. Cara, Schofield, eu vou te falar a verdade, assim, sabe? Eu sou muito torcedor, sou fanático pelo Fluminense, apaixonado por essas três cores, apaixonado, assim. Mas eu não tenho nada contra nenhum adversário, nada. E quando os times cariocas estão bem, eu fico relativamente feliz porque eu vejo uma evolução e eu vejo uma obrigação do Fluminense de acompanhar. Por quê? Se o Flamengo tá bem, o Fluminense tem que acompanhar, porque senão vai ser o que foi de 2019 para cá. Só o Flamengo conquistando, enfileirando taças, e eu não quero isso. Cresçam todos juntos, sabe? Que o esporte se desenvolva de maneira geral e que todos cresçam juntos. E quanto mais forte o estado do Rio tiver, mais forte o Fluminense vai estar. Qual time em São Paulo você torceria?
Pergunta difícil, mas eu acho que eu torceria pro São Paulo. É um time que eu sempre gostei, mas que parou no tempo também, né? São Paulo também parou no tempo há alguns anos, inclusive. Mas é só uma questão de achismo. Se eu fosse torcer para algum outro time de São Paulo, eu acho que seria São Paulino, mas não tenho certeza. Até porque eu nunca parei para pensar sobre isso, não. Hector e a Marília são irmãos, só pode. É, o Hector Baldassi. Foi triste em 2008 e o Amarília em 2009, meu Deus do céu. O Diniz perdeu um título brasileiro nas mãos. Mas a questão é que ele não tinha o melhor elenco. Ele não tinha o melhor elenco, o São Paulo estava completamente desestruturado fora de campo e ele perdeu o elenco com aquela briga com o Tietê. Então, sim, o Campeonato Brasileiro é uma questão de constância. Você precisa ter constância para conseguir conquistar. E ali o São Paulo se perdeu no meio do caminho. Era um título encaminhado, mas não era um título ganho. Né? A gente só se dá um título como ganho no último apito, né? Quando a matemática já disse que está ganho. Brasileiro hoje, o melhor treinador é o Diniz, disparado. Gosto muito do Dorival, muito mesmo, gosto muito do Dorival. Mas eu concordo. Brasileiro, tá? O melhor técnico no Brasil é o Abel, mas brasileiro eu acho que é o Diniz mesmo. O cara tá se achando só porque ganhou um time morto no Carioca. Eu acho que o cavalinho do Paysandu tá em outra live, mano, só pode. Palpite pra hoje? Palpite pra hoje? Palpite pra hoje, acho que 4x1 pro Fluminense. 4x1 pro Fluminense é um resultado bom. Não sei, tá? Isso é apenas um palpite, mas acho que o Fluminense vence com alguma facilidade. Tomara que seja assim. O Diniz mudou muito de personalidade comparado com ele no São Paulo. Com ele, com o do São Paulo e do Flu. Mudou, né? Evoluiu, né? E essa é uma coisa muito boa do Fernando Diniz. Ele não ficou limitado aos pensamentos que ele tinha há 4 anos atrás. Isso faz com que ele tenha uma evolução nítida e quem ganha é o Fluminense. Com o futebol apresentado até o momento, eu vejo o Palmeiras e o Fluminense como favoritos. Libertadores e Copa do Brasil ou você fala brasileiro? Quantos tu acha que vai ficar o jogo do Real Madrid e Chelsea, fugindo um pouco do assunto? É jogo importante da Champions. Vou torcer, claro, pro Chelsea por conta do Thiago Silva, mas acho... O jogo é onde? O jogo é em Madrid ou em Londres? Depende muito. Se o jogo for em Londres, eu aposto em um empate, talvez 1x1. Se o jogo for no Bernabéu, aí o Real deve levar. Eu apostaria no mesmo placar do Manchester City ontem, uns 3x0. O Chelsea está muito mal, né? O Chelsea está muito mal nessa temporada. E o Fortaleza como promessa. Eu gosto muito do futebol do Fortaleza. Boa tarde, João. Como é que você tá? Tudo bem? Salve, professor. Salve, Pedro. Tudo bem, cara? A única vez que eu chamei o Flu de Flu foi em 2017. Corinthians 3x1, mas foi zoeira. Relaxa, mano. Saudações, Tricolor. Saudações, João. Engraçado que alguns torcedores do Flamengo, após o primeiro jogo, estavam comemorando o Carioca. Cara, o que eu vi de comentário ofensivo, desnecessário aqui no canal por conta daquele primeiro jogo, você tá por fora, velho. Mas é verdade, muitos deram o resultado como um ganho, né? O futebol não se ganha de véspera, e principalmente quando o outro time é treinado por um bom treinador e tem boas peças. O elenco do São Paulo naquele ano teve pandemia e os caramba. Exatamente, esse ano é nosso, caralho. É isso, Júlio. Saudações tricolores. Ivan seguiu o anfitrião. Obrigado, Ivan. Luiz Carlos, sou corintiano. Quem pratica o melhor futebol de hoje atuando no Brasil tem nome, Fluminense. Concordo, Luiz. Meu amigo flamenguista falou que o Ayrton Lucas é melhor que o Marcelo. Enfim, clubista. João, assim, depende muito, né? Depende de que você tá levando em consideração. O Ayrton Lucas é um excelente lateral. Cara, hoje, assim, na boa, talvez em termos de lateral esquerdo, ele seja hoje o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil. Hoje, jogando como lateral. O jogador mais completo, acho o Marcelo muito mais completo, muito mais decisivo. Mas se você parar para pensar, o Ayrton Lucas é o melhor jogador do Flamengo na temporada até agora.
E você não pode desvalorizar isso, né? O Flamengo é um time recheado de grandes jogadores e o Ayrton Lucas está se destacando. Nos dois jogos da final ele jogou relativamente bem. Assim, em termos de jogador, se você me pede para escolher Ayrton Lucas ou Marcelo, lógico que eu vou escolher Marcelo por tudo que ele representa e por tudo que ele joga, em todas as funções. Mas em termos de lateral, de ocupação de espaço na lateral, o Ayrton é um excelente nome, não tenho o que dizer. Acho que vai ser o lateral esquerdo da seleção daqui a pouco tempo. Diniz foi uma grande aposta do Flu que deu certo. Ele não vinha bem, mas era isso o Abel Braga. Cara, exatamente. Não, o Abel Braga não tinha como, né? O Abel Braga saiu para o Diniz voltar. O Fernando Diniz vinha de trabalhos muito ruins no Santos e no Vasco. Um Vasco que ele não conseguiu trazer de volta para a Série A. E mesmo assim o Mário assumiu um risco, uma responsabilidade. E nesse ponto eu dou crédito total para o Mário, porque é um cara que gosta do futebol bem jogado, gosta do esporte, enfim. E talvez por isso tenha trazido o Diniz de volta. Porque o Diniz, quando saiu do Fluminense em 2019... ele saiu escorraçado pelo ex-presidente da patrocinadora, pelo Dr. Celso. Porque tinha um bom futebol, mas não tinha resultado. Isso prejudicou o Fernando Diniz. Mas em nenhum momento a torcida do Fluminense via o Fernando Diniz como um dos maiores culpados. O time do Fluminense aquele ano era muito fraco, tecnicamente falando, né? Para fazer o que o Fernando queria fazer. Mas mesmo assim era agradável ver o Fluminense jogar. Enfim, o resultado não veio e acabou sendo mandado embora. Mas que bom, cara, que bom que o Mário teve a coragem de trazer ele de volta. E que bom que hoje há uma sinergia, uma troca muito boa entre o Fernando Diniz e a torcida. Cara, há muito tempo mesmo, eu não via uma torcida do futebol brasileiro gritar o nome do treinador, sabe? A maioria das vezes é com ofensa, a maioria das vezes chamando de burro, enfim. E no Fluminense é o contrário, né? O Fernando Diniz tem muita moral ali. O Fluminense tem uma torcida muito apaixonada. Eu diria que é a mais apaixonada do Rio. Eu também acho, João. Londres, o jogo em Londres, eu acho que pode ser que o Chelsea leve essa por 2-1, mas o Chelsea está muito mal, né? Eu acho que o Real Madrid cresceu numa hora boa, vem de um resultado muito bom contra o Barcelona, mas de um tropeço na La Liga. Então, complicado, assim. Eu acho que esse jogo termina 1-1. Atlético Mineiro não demitiu o Kudê para ele não ir ao Flamengo. Se ele fosse demitido, para mim era o favorito, esse técnico do Fla. Não sei, cara. Primeiro, o Atlético não demitiu o Kudê, eu acho que pela multa rescisória do Kudê, 26 milhões. Ninguém acha 26 milhões de reais plantado numa árvore, né? Então tem muito mais coisa a ser tratada nessa demissão. Ninguém faz o que o Flamengo fez, por exemplo, de mandar um cara embora, ter que pagar 15 milhões de reais pro cara. Assim, isso é loucura. O Atlético até tentou colocar um aditivo no contrato do Kudê para não ter multa rescisória, mas o cara não é burro, né? O cara não é burro, não vai ser... Ele sabe aonde que ele está se metendo. Nunca fui fã de futebol, mas dei uma vontade muito grande de ver o Fluminense jogar. Cara, João, vou te falar, sabe, vou ser sincero com você, assim, ver o Fluminense jogar me tirou de um abismo, assim, que eu tava de verdade, assim, ver o Fluminense atuando, trazendo a alegria de novo aos olhos, sabe? O futebol é muito mais do que só um esporte, né? É muito mais, envolve muito mais coisa. Ayrton tá há mais tempo jogando, Marcelo. A gente tem que esperar ainda. Tem essa também. A renovação é isso, ganhando ou perdendo, a diretoria apostou e confiou, exatamente. O Mário Bittencourt, Sass. Sei que foi uma piadinha besta, mas Mário Bittencourt. Tipo, eu vi que ele era clubista logo quando ele falou que o Ayrton Lucas tem mais gol que o Marcelo. Aí não tem o que dizer, né? Cara, o clube que mais deu dificuldade ao Fluminense foi o Fortaleza do Vojvoda. Concordo. Palmeiras também, né? Palmeiras do Abel. A gente não conseguiu vencer o Palmeiras ano passado. Você aceitaria algum jogador do Corinthians no Flu? Renato Augusto, com certeza. Renato Augusto, com toda certeza. Até para poupar o Ganso em alguns jogos, né? Acho que o Renato Augusto é um excelente jogador, impressionante, joga muito.
Manuel ainda está no Fluminense, sim, foi relacionado para o jogo de hoje, já estava relacionado para o jogo da final, do segundo jogo da Copa da Campeonato Carioca. Tomara que volte, assim, acho o Manuel um dos zagueiros mais firmes e consistentes do elenco do Fluminense. Tomara que volte. Hoje era uma boa oportunidade para ele voltar, mas vamos voltar aos poucos, né? Semana que vem, no final de semana já tem o Campeonato Brasileiro. Vou fazer, inclusive, algumas lives falando sobre o Cartola, tá? Vou sempre escalar aqui com vocês, se vocês quiserem conversar sobre o Cartola. Sempre vou fazer live, provavelmente sempre nas sextas, por conta que a rodada começa no sábado, ou então no sábado pela manhã. Tá falando sobre o Cartola. Esse polonês tá jogando muito, o Fluminense perdeu do Inter. Internacional aceitou nessa contratação do polonês. Concordo, Pedro. Sei que você está falando, mas concordo. Em uma disputa de pênaltis, o Cano bate o primeiro, o último. Ai, cara, difícil. Eu acho que eu não colocaria o Cano para bater pênalti. Vou ver se algum dia desses eu vou para um jogo do Flu para ver se curto. Acho que a torcida é muito da hora. João, me inveja, sabe? Assim, daqui em Brasília é muito raro ver o Fluminense jogar. O Fluminense veio esse ano para o jogo contra o Bangu, mas haviam 4 anos que o Fluminense não vinha. Então é muito raro. Então quem tem a oportunidade de estar no Maracanã, não só pelo Fluminense, mas pelo ambiente de Maracanã, é muito foda, muito bom. Galera, vamos bater os 3.000 likes aí, falta só, se eu não me engano, 100 mil. Aí, ó, já bateu. Nem esperou falar, já bateu. Eu lembro do Manuel no Corinthians, ele fazia gol literalmente todos os clássicos, ele é muito bom. O Inter não ganhou os 2 jogos contra o Fluminense ano passado. O Inter ganhou os 2 jogos. E esse rumor do Rames Rodrigues no Flu? Cara, assim, o Rames Rodrigues, depois da Copa do Mundo, assim, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol em nenhum lugar, né? No Real até teve alguma sequência, mas não foi de fato um bom jogador. Não sei se eu gostaria não, viu? Claro, dependendo do valor que vier, toda contratação de impacto é importante, mas não confiaria muito no Rames, não. Júlio, obrigado por seguir. Coloca uma meta de likes aí. Então vamos bater os 4.000. Coloquei 3.000, vocês bateram na hora que eu terminei de falar. Vamos bater os 4.000 então? Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Fora Valdemar! Eu lembro. Muito louco isso, né, velho? Impressionante. A torcida é muito doida. O Inter contratou o polonês ontem, lateral esquerdo. Quem que torce pro Fluminense? Tô aqui. Mas pro Brasileirão, o Rames seria um ótimo no nosso Flusão. Concordo. Acho que toda contratação de impacto é importante. Se vier para jogar, importante demais. E é um cara que tem muita rodagem na Europa, né? Viria para agregar valor. Não acho que vem, mas se vier seria, claro, impactante. Vamos bater os 4.000 para encerrar? Para encerrar a live, tenho que sair porque eu tenho que ajudar meus pais daqui a pouco. E bora bater os 4.000 então? Flu arregaçou o Fla, VP tem uma multa rescisória nos últimos técnicos do Flamengo. Ele não é besta, né? Ele sabe em que futebol que ele tá, ele sabe em que país ele tá. Rapaz, eu gostaria muito do Rames no meu time. Você viu, o VP voltou pro Corinthians e mandou vingança concluída, fiel. Cara, impressionante como esse cara é odiado. Cara, bateram os 4.000, vocês são muito foda. Márcio Araújo, técnico do Flamengo. Um jogador do Vasco que você contrataria pro Flu. Vale o Andrei? Se não valeu o Andrei, aí iria de Piton, eu acho. Piton, porque eu gosto mais do Pumita, do lado direito, mas é porque o Fluminense já tem 2 laterais direitos bons. Então acho que eu levaria o Piton para ser reserva do Marcelo. Se vi, tomara que não seja igual ao Vidal. Marcelo e Rames pela esquerda. Sou corintiano, mano. Brincadeira à parte, VP é ruim demais. Hashtag volta VP. Coloca aí todo mundo aí que gostaria do VP de volta ao Flamengo, ou que não gostaria que ele tivesse saído, coloca aí hashtag volta VP.
Enquanto vocês vão comentando, galera, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Hoje à noite, provavelmente, vou fazer uma live na outra plataforma, no YouTube. Quem puder, por favor, sair daqui e alinhar um perfil e já seguir lá no YouTube também para dar aquela moral no YouTube, já agradeceria demais a todos vocês. Obrigado pela participação de todo mundo. Vocês viram aqui que tem corintiano, que teve flamenguista, que teve palmeirense, enfim, todos, tricolores, todos são bem-vindos aqui. Vocês, como eu sempre digo, são a alma desse canal. Gostaria de agradecer por cada um, pela presença de todos. Lobo, Paysandu, se Deus quiser, hoje o Fluminense sai do Maracanã com uma boa vitória e encaminha essa classificação logo hoje. Sempre respeitando, o Fluminense deve ir a campo com o que tem de melhor, então a tendência é de um bom resultado, mas vamos respeitar, jogar sério, porque os jogos de ontem mostraram que os times de menor investimento dão sim trabalho. A gente está quase batendo 5 mil. Será que eu consigo bater 5 mil em 2 minutos? Será? Enquanto eu termino aqui os agradecimentos, lá no YouTube eu consigo fazer uma estrutura um pouco melhor de vídeo para que vocês participem e até vejam os comentários aqui e interajam entre si. Se fosse Flamengo hoje, a vitória era certa. 2082 gols do Marcelo hoje. Tec na telinha, tropa. Aí, bateram 5 mil. Cara, vocês são surreais, vocês são surreais. Gente, brigadão pela presença, pela participação de todos. À noite, quem quiser acompanhar, lá por volta das 9 da noite, vou fazer uma live lá no YouTube, aí vocês podem comentar lá, vir pelo TikTok, enfim. Muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos sempre. Faz o L de Lorenzo, L de Vitória Fluminense. Vamos pro jogo e mais tarde a gente volta. Tamo junto, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Até a próxima e valeu!